É que Jesus te abençoe, Jenny, que você traga grandes reflexões à luz da doutrina para a gente, viu? Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Meus irmãos, é sempre uma grande alegria poder voltar. A gente revê amigos e vai construindo esses laços que vão ficar cada vez mais fortes. Se Deus permitir, nós vamos trabalhar muito juntos, muito. E nós sempre começamos agradecendo, porque vocês nos deram a melhor parte. Eis que vi até aqui falar sobre Jesus, poder lembrar do Mestre, falar sobre essa doutrina, é um presente em nossa vida. Poder viajar com o nosso Pai, ter esse período de alegria. Então, antes de tudo, meus irmãos, antes de começar, o nosso muito obrigado por tudo, por tudo. Esse mês, nós estamos trabalhando o tema Ergue-te e vai. E essa frase não é nossa. Essa frase é do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, que diante de um paralítico, o convidou amorosamente, dizendo: ergue-te, toma tua cama e segue. Só que as palavras de Jesus não ficavam restritas àquele momento em si. As palavras do nosso Senhor ecoam até hoje por toda a humanidade e servem para todos nós, meus irmãos, porque Ele nos convidava a nos erguer da paralisia espiritual, a quebrar as velhas correntes, a abandonar a cama do egoísmo, do orgulho, da vaidade, a modificar o jeito de ser para tentarmos parecer um pouco mais com Ele, quebrar aquela velha forma de pensar, de achar que está sempre certo. Somos eternos aprendizes, meus irmãos. A caminhada na terra é uma bendita chance de evoluir um pouco mais. Nós viemos aqui para a escola bendita de Deus, para que o nosso espírito avançasse. Por isso Ele nos diz: ergue-te, ergue-te, meu filho, e vai. Vai em busca dos sofredores e dos necessitados. Vai aprender e depois servir, como fazem os nossos irmãos passistas. Vai ler essa doutrina consoladora e depois acalmar os corações que sofrem. Vai em busca da doutrina de luz, para que tu sejas também um pequeno ponto iluminado na noite escura. Ergue-te e vai em busca das leis de Deus. Descobrir o que é o verdadeiro amor, que transcende muito os liames da carne. Ergue-te e vai em busca do Senhor. Jesus já nos convidava há tanto tempo para esse despertar bendito, para essa força que todos nós temos no coração de levar a paz aos nossos irmãos, de fazer o bem. Ergue-te e entrega-te ao trabalho, sem condições, sem exigências, simplesmente vai. Vai fazer o bem ao próximo, sem esperar que a casa que faz o bem se adeque a ti. Vai tu e te adequa àquela casa de luz. Ora, quando abraçarmos um trabalho pela caridade, nós é que temos que adequar os nossos horários, as nossas vontades, e abrir mão daquele momento de descanso para servir aos nossos irmãos. A necessidade de levantar-se é toda nossa, meus irmãos. E o caminho para nos erguer passa por fazer o bem ao próximo, sem buscar nenhum tipo de benefício para com isso, sem querer nada em troca, simplesmente amar um pouco mais. Como nos trouxe Chico, uma história muito interessante sobre um espírita muito dedicado, um trabalhador da casa espírita que não faltava nenhuma reunião. Ele estava nas palestras, nas reuniões mediúnicas, nas atividades sociais. Ele estava em todas as atividades da casa, inclusive nas reuniões administrativas, que são as mais difíceis. Ele estava sempre lá, dedicadíssimo, querendo servir, querendo fazer o bem. Mas eis que aquele homem, apesar de tanta frequência na casa espírita, trazia no seu coração uma revolta. Ele se sentia diminuído, porque alguns irmãos do trabalho tinham a visão mediúnica, e ele desejava muito ver os espíritos, e achava que aquilo era uma injustiça enorme, porque dizia: eu sou tão dedicado,
Eu me entrego tanto, me aprofundo tanto, e não os vejo. E cada vez mais aquele homem se aborrecia com a falta da visão mediúnica, a qual ele achava que era merecedor. E aquilo começou a se tornar uma auto-obsessão. Os amigos se preocuparam com ele, tentaram explicar que o importante era trabalhar no bem, que a ferramenta da visão mediúnica era uma das tantas ferramentas para servir a Jesus. E após as reuniões existiam conversas, e as pessoas o questionavam: o que tu sentiu? Ele se sentia magoado e dizia: eu acho que eu sou uma pedra porque eu não sinto nada, eu não vejo nada. E tamanha foi a preocupação daquele homem, tanto ele se cobrou por essas visões mediúnicas, que ele começou a pensar em abandonar o trabalho. Imaginemos abandonar o trabalho para Jesus, porque não se consegue ver os espíritos com os olhos da carne. E pensando nisso, os espíritos amigos começaram um projeto para ajudá-lo. E não demorou muito para aquele homem, ao adormecer na sua casa, ser parcialmente retirado do seu corpo carnal. Como acontece com todos nós quando adormecemos, temos certa liberdade do espírito e vamos para onde temos vontade de ir. Por isso a nossa mãezinha dizia: meu filho, reza antes de dormir, porque nessa liberdade espiritual nós vamos mesmo. É bom ter cuidado com o que deseja antes de dormir, porque nós vamos. Então aquele trabalhador é libertado parcialmente do seu corpo carnal e vai até esferas de luz, ambientes iluminados. Ele olha ao redor e vê vegetação abundante, luminosa. Não muito distante, o barulho de águas em cascata. Os ventos daquele lugar traziam perfumes maravilhosos. Ele se sentiu leve. Os seus pés eram acariciados pela grama. Ele se sentiu muito bem. E trazia no coração um pressentimento que iria encontrar com uma criatura que ele amava muito. E ele estava certo. Porque aquele encontro na espiritualidade foi organizado por um dos que eram da sua família espiritual. Um dos espíritos que evoluíram muito, mas que olham para trás, para vir auxiliar os que ficaram. E aquele amigo espiritual surgiu diante dele. E o trabalhador espírita, encantado com a luz daquela criatura, ajoelhou-se e disse a ele: amado amigo, eu não tenho em verdade o que reclamar da minha vida na terra, porque recebi o material e conheci a doutrina libertadora que tanto nos ilumina, mas eu trago no meu coração uma grande revolta. E aquele guia espiritual diz a ele: meu filho, por isso eu te trouxe aqui. Eu quero ouvir sobre a tua dor. Diz-me, o que te incomoda tanto, meu filho? Por que tanta revolta? E aquele trabalhador do movimento espírita enche o peito e diz: é porque não é justo. Eu me entrego completamente ao trabalho e eu queria ver os espíritos, eu queria conseguir vê-los. Eu não acho justo isso comigo. E o seu guia espiritual amorosamente diz a ele: meu filho, acreditas que os que estão na terra contigo são criaturas diferentes da família universal? Ao que me consta, meu filho, tu não levas na terra a prova da cegueira. Tu convives com tantos outros. Eles são espíritos, vestidos temporariamente em um corpo de carne. Os que estão lá contigo. O que mais tu queres ver? E aquele trabalhador espírita toma um choque com aquela nova forma de ver o problema. Mas ele continua argumentando e diz: eu quero ver os meus espíritos protetores. Eu quero ver os espíritos que me amam, porque eu quero todos os dias agradecê-los.
poder beijar-lhe as mãos, poder dizer-lhes palavras amorosas. Eu quero ver os meus protetores. Deixai-me. E o seu guia espiritual diz a ele: meu filho, queres ver os que te amam e os espíritos que te protegem? Esquecestes, meu filho, da tua velha mãezinha. Ela mora contigo, na tua casa. Há tanto tempo tu não oras com ela. Há tanto tempo tu não lhes beijas as mãos. Acreditas que os cabelos brancos dispensam os carinhos, meu filho? Espíritos protetores. Esqueceste do teu velho tio que auxilia a tua mãe na viuvez? Luta nos mais rudes trabalhos do mundo para que tu possas viver melhor. Acaso esquecesse deles, meu filho? O que mais tu queres ver? E aquele trabalhador sente-se emocionado e tenta argumentar um pouco mais. Diz a ele: nobre guia, eu queria ver os espíritos dirigentes, os que cuidam do nosso trabalho na terra, os que direcionam aquela casa de luz. Eu queria poder vê-los para melhor poder ajudá-los. E o seu guia diz: os dirigentes, meu filho. Esquecestes do chefe da repartição do teu trabalho. Ele é um homem bom e precisa da tua ajuda, porque todas as propostas que ele te faz, tu recebes com ironia e desprezo. Queres ver e ajudar os espíritos dirigentes? Acaso tu esqueceste dos diretores da casa espírita que tu frequentas? Eles são tão dedicados, meu filho. Por tantas vezes eles abrem mão das refeições junto à família para abrir as portas daquela casa. Tantas vezes eles recebem a maledicência, a incompreensão e a calúnia. Auxilia-os, meu filho. Já não é mais tempo de tu ser tão somente um sócio contribuinte mensal. Junta-se a eles. Auxilia-os e auxilia a Jesus. Aquele trabalhador sempre a alma gelar e sentindo o frio na alma, ele tenta mais uma vez buscar estar certo, porque ele parece conosco. Erramos e queremos argumentar: mas eu só errei por isso ou aquilo. Então ele diz: anjo bom, se eu não posso ver os grandiosos, e se eu não posso ver os espíritos que coordenam o trabalho, deixai-me ver os sofredores. Deixai-me ver os que têm sede de luz, os ignorantes, e vendo-os, eu poderei ajudá-los. E o seu guia, com mais amor ainda, diz a ele: meu filho, os espíritos que necessitam de luz, acaso esqueceste dos filhinhos que o céu te confiou, meu filho? Eles trazem consigo a ignorância e precisam de tua orientação. Esqueceste dos teus colegas da casa espírita, todos sedentos de Jesus? Entraram lá com o coração partido, precisando de um pouco de paz. Queres ver os espíritos sofredores? Eles estão lá, meu filho. Se tu não consegues ver os que estão contigo na caminhada terrestre, como podes querer ver e classificar as potências dos céus? Volta para casa, meu filho. Vai aprender a ver, vai aprender a amar. E aquele trabalhador espírita desperta no seu corpo carnal. Acorda com uma visão de mundo diferente. Porque ao acordar,
Ele vai até o quarto da sua mãezinha, paralítica, há tanto tempo. Eis que ele beija-lhe as mãos e diz a ela: mãe, muito obrigado. Eu te amo tanto, mãe. Tu és o meu espírito protetor, muito obrigado. Beija-lhe os cabelos brancos. Pergunta pelo seu velho tio, mas ele já tinha ido trabalhar, enfrentar o mundo. Então aquele homem vai até o quarto dos seus filhinhos e os abraça com todo amor, porque ele estava tão ausente. E diz a eles: meus filhos, eu estarei sempre por perto. Eu os amo com toda a força do meu coração, seja como for. Eu estarei sempre por perto, meus filhos. E desperta para uma nova forma de ver a vida. Porque essa doutrina que Jesus nos enviou é muito maior do que visões mediúnicas, incorporações. É muito maior. Essa doutrina do Senhor veio para consolar a humanidade, para consolar os corações que sofrem, e Ele conta com cada um de nós, para que possamos ser gratos em nosso lar pelos que morreram, para que nós tivéssemos um caminho melhor, pelos que lutam ardentemente, para que nós tenhamos acesso a coisas melhores do que eles tiveram. Jesus nos convida a ser grato a eles e fazer do nosso lar um ponto de luz e de amor, porque onde houver reconhecimento sincero, haverá também o amor filial. Abraçar verdadeiramente aqueles que estão conosco na caminhada da terra, reconhecer a grandeza daqueles que suportam os nossos defeitos e reconhecer os nossos próprios defeitos, porque fazem várias vidas que nós apontamos o defeito alheio, e são chegados os tempos de iluminarmos o próprio coração. E para isso é preciso reconhecer que ainda temos muito a aprender, que ainda somos pequenininhos, que o intelecto que Deus nos emprestou há de ser todo utilizado para fazer o bem, que cada passo que nós dermos adiante nos faz responsável pelos que ficaram para trás. É assim que funciona a lei de Deus. As criaturas que avançam um pouco mais no amor são responsáveis por outros tantos. Observemos as mães. A criatura nasce mulher, tem filhos, ela está mais à frente. Ela se entrega para que outros possam avançar. Não é palavra de amizade, é lei divina. Os que avançam são responsáveis pelos que ficam para trás. Eis que 4 criaturas haviam avançado muito, nos conta o nosso amado Chico Xavier, e muitos dos defeitos da terra eles já não tinham mais. Na nossa visão tacanha, eles seriam anjos, criaturas iluminadas. E esses 4 missionários do Senhor foram convidados a uma reunião. E diante deles, um guia espiritual ainda mais evoluído, que iria ser um orientador daqueles 4 missionários. E aquele guia espiritual diz a eles: meus filhos, chegou a hora de olhar para trás. É chegado o momento de testemunhar o amor, amando os que não nos compreendem. É preciso que vocês voltem à terra, para plantar e colher no coração dos homens o Evangelho de Jesus. E aqueles 4 missionários se sentiram extremamente felizes. Jesus havia confiado neles. A missão era profunda. Eles seriam guias espirituais de comunidades de indivíduos, comunidades humanas separadas em regiões diferentes. Cada um dos 4 viria para uma região e seria o guia espiritual daqueles homens. Iria orientá-los e intuí-los para o bem. Então eles vieram, cheios de esperança e fé,
eles vieram. E ficou acordado que após 20 meses de trabalho, eles se reencontrariam com aquele guia, para lhes dizer como estava andando o projeto bendito. E passados os 20 meses de trabalho na terra, aqueles 4 missionários do Senhor voltaram, conversando entre eles em lágrimas e reclamações. E quando surgiu diante dos 4 missionários o guia, o primeiro deles tomou a palavra e disse: é impossível colocar o evangelho no coração deles. O grupo que tu me deste só pensa em dinheiro, separa-se em classes sociais e se escravizam. É impossível. Eles não despertam para o bem. Não há como fazê-lo. O segundo missionário toma a palavra e diz: o grupo que tu me deste é o pior de todos. Todas as semanas eles vão à casa religiosa, entram com seus corações fechados, voltam para casa e mantêm o mesmo comportamento. São cheios de preconceito racial, acreditam-se superiores aos seus irmãos. Não há como fazer o evangelho florescer naqueles corações. O terceiro missionário vai falar e diz: o meu grupo busca o ouro da terra em todos os instantes. Nasce, cresce e morre, buscando enriquecer. Estudam profundamente as letras sagradas. E quanto mais eles estudam, mais orgulhosos eles ficam, mais vaidosos se tornam. E ai daqueles que não interpretarem as letras sagradas tal qual eles pensam, eles os esmagam. É impossível. Não há como plantar o evangelho naqueles corações. E o quarto missionário, ao pedir a palavra, não fala algo muito diferente. Porque diz: o grupo que tu me destes, apesar de respeitar e amar ao Cristo, não aprendeu ainda a respeitar e amar os seus irmãos. Cada um deles busca prosperar esmagando os que estão por perto, e fazem das criaturas humanas a sua escada material. Tudo que eles buscam é enriquecer. Como plantar o evangelho no coração dessas criaturas? Eu não consigo. E depois que os 4 falaram, o seu guia começa a falar e dir-lhes amorosamente, porém com firmeza, porque o verdadeiro amor precisa ser firme. Diz a eles: meus filhos, vocês são missionários do Senhor? Ou fazem parte do problema que Jesus há de resolver? O evangelho é empresa de amor, meus filhos. É preciso plantar e colher no coração dos homens, mesmo que a terra seja ingrata. Como esperar dos homens virtudes que nós não ensinamos ainda? Acaso tudo que vocês sabem, um dia alguém não ensinou a vocês? O que vocês me diriam, meus filhos, dos médicos que fogem enojados dos doentes, porque aqueles têm enfermidade? E ao invés de dizer aos missionários: coitadinhos de vocês, venham para cá descansar, vocês sofreram tanto, sabe o que ele diz? Voltem ao trabalho. Voltem ao trabalho. Vão servir a Jesus, aprendendo a amar os que não os compreendem. Ensina aqueles que ainda não têm a maturidade e planta a semente. Voltem ao trabalho. E um daqueles missionários diz a ele: então nos ensina. Ensina-nos, diz, o que fazer na hora da indecisão, porque nós não sabemos. Ensina-nos por caridade. E o guia daqueles 4 homens os diz: meus filhos,
Eu não ignoro que o materialismo, por tantas vezes, irá animalizar tanto o coração dos homens, que eles não vão conseguir ouvi-los. Mas escutem-me, no trabalho para Jesus e por Jesus, aonde houver um único coração disposto a despertar, o pouco que vocês conseguirem fazer é melhor do que nada, meus irmãos. Então, o pouco que qualquer um de nós possa fazer no trabalho para Jesus, meus irmãos, é melhor do que nada. É por isso que ele nos dizia: ergue-te e inicia o teu trabalho, por mais singelo que ele seja. Porque às vezes a gente não começa porque se acha muito incapacitado. Quem sou eu? Nós somos o mais sublime sopro de Deus. Nós somos as criaturas desse mundo que conseguimos colocar amor no que fazemos. E quem não tem dons especiais, tem plenas capacidades de servir a Jesus todos os dias, instantes de sua vida. É só querer. Todos nós podemos abraçar. Todos temos a capacidade de olhar, olhando nos olhos da criatura. De ouvir, nesses tempos em que ninguém escuta ninguém, somos capazes de desligar o smartphone pelo amor de Deus. E escuta a criatura que está sofrendo do teu lado. Porque às vezes a criatura desabafa e você liberta ela de um suicídio, porque ela ia se matar porque ninguém a escutava. E diga a ela: eu te entendo, realmente é duro, mas você não está só. Todos nós podemos fazer o bem, meus irmãos. Todos temos plenos poderes de iluminar aonde estivermos. É só querer. Passa pelo nosso querer compreender que essa doutrina de luz veio nos convidar para acendermos o nosso próprio coração. Tivemos imensos exemplos na terra: Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. O que é aquela mulher senão uma santa, meus irmãos? Grandes vultos do movimento católico, criaturas de luz. Grandes irmãos que nós podemos olhar as vidas que eles tiveram e nos espelhar. No nosso movimento espírita, o nosso amado Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, a criatura que nos reuniu em uma única federativa, um dos missionários de Deus. Quando encarnado, Bezerra de Menezes tinha uma reunião no Rio de Janeiro, um tipo de estudo onde as criaturas podiam falar. E naquela reunião as pessoas tomavam a palavra e falavam de suas dores, de suas dificuldades. E o grande Bezerra de Menezes as consolava. Com essa doutrina maravilhosa, acalmava aqueles corações. E quando caminhava para o fim daquela reunião, um amigo pessoal de Bezerra de Menezes levanta-se. Era um ateu convicto, dessas criaturas que desenvolveram muito intelecto, mas que são pigmeus morais. E aquele homem diz em tom de deboche e desafio: Bezerra, eu continuo ateu e vim aqui convidar você e vocês espíritas ao debate em praça pública, porque quero demonstrar a superioridade do materialismo sobre essa crença pequena, sobre o espiritismo. Mas te adianto, Bezerra, que nós, os materialistas, já temos extensa lista de pessoas que se dizem enganadas pelos espíritas. Grande número de médiuns que anotamos e que hoje assumem que mentiram. Temos listas de cientistas que atestam que a alma não existe. E grandes pensadores que dizem que é impossível se comunicar com os mortos. Eu vim te chamar para o debate. E o doutor Bezerra de Menezes, após uma pequena pausa e uma curta oração, diz a ele: meu irmão, nós iremos.
Agora eu te peço encarecidamente que no dia do debate em praça pública, tu leves contigo alguma criatura que caminha pela terra e que o materialismo tenha acalmado o coração e enxugado as lágrimas. Leva contigo no dia do debate alguma mãe que teve que devolver o seu filhinho para o plano espiritual e que o materialismo tenha lhe acalmado o coração. Leva nesse dia alguma criatura que caminhava à beira do suicídio e que o materialismo, com sua ciência, afastou da ideia terrível. Leva algum criminoso que o materialismo tenha regenerado. Leva nesse dia algum pai ou mãe abandonado pelos filhos ingratos e que o materialismo tenha lhe trazido conforto ao coração. Aceitamos o debate se nesse dia tu levares uma só criatura que o materialismo enxugou as lágrimas no mundo. Aí nós iremos. E fez-se um silêncio naquela sala. Aquele homem olhou para o chão envergonhado. O doutor Bezerra enxugou suas lágrimas, fez a oração e encerrou aquela reunião de luz. Porque essa doutrina veio das mãos do Mestre Jesus para enxugar as lágrimas do mundo, meus irmãos. Eis que somos convidados a controlar, a reerguer a nossa alma e poder auxiliar aqueles que sofrem. Somos chamados a ir aonde estão os abandonados. Eis que o Senhor nos convida a ir aonde está a dor do mundo, para podermos servi-los, despertar-nos para o bem. Tudo o que estamos fazendo aqui é seguir os passos de Jesus, desta feita com gestos, atitudes, porque faz muito tempo que a gente fala sobre religião, muitas vidas, e as pessoas não escutam mais os religiosos que tão somente falam. A humanidade espera gestos no bem. Para que não sejamos os novos hipócritas, é preciso colocar as mãos ao trabalho, meus irmãos. Sermos espíritas todos os dias de nossa vida. É preciso que a luz que existe nessa casa se espalhe pelo mundo através dos nossos gestos. Por isso ele nos dizia: ergue-te e vai. Trabalha no bem. Entrega-se ao trabalho. Chico nos traz um conto de um espírita que participava sempre das reuniões públicas. Durante toda a vida ele foi, assistiu à reunião e voltou para casa. No início da vida daquele homem, ele trazia consigo grande capacidade mental, era muito bem sucedido no campo material e tinha também uma enorme família espiritual que o amava muito. E aqueles espíritos que tanto o amavam queriam convidá-lo ao trabalho no bem. Observemos, não era para ele continuar ou tornar-se cada vez mais espírita, era para o trabalho no bem. Porque a caridade pode ser feita em todas as religiões. E a criatura que não tem nenhuma religião, mas que abraça a caridade, está servindo a Jesus. Então os espíritos amigos, familiares daquele indivíduo que frequentava, como nós frequentamos, a casa espírita, começaram a trazer para ele trabalhos no bem. Convites começaram a chegar em sua vida. Amigos o convidavam para servir. E ele foi chamado para participar da entrega da sopa à noite, para ir levar o alimento aos que têm fome. Mas ele disse que não, que a noite era seu descanso, que não tinha muito jeito para essas coisas. E dizia: eu sou um homem do mundo, eu não estou pronto para isso, deixemos para outra oportunidade. Então não passa muito tempo e os amigos o convidam. Como ele frequentava muito, o chamam: vamos participar conosco da reunião mediúnica. É tão bom. Eis que na mediúnica nós ajudamos tantas criaturas sofridas, tantos espíritos em desespero. Nós conseguimos tocar-lhes os corações, mesmo com nossos defeitos. É tão bom trabalhar lá, é tão gratificante. Vamos.
E ele diz: daqui a 10 vidas eu ainda não estou pronto para isso. Eu sou um homem do mundo. Não gosto muito dessas coisas. Preciso ter o meu descanso também. Eu não vou. É melhor não. Só que o tempo vai passando, meus irmãos. O tempo não para que a gente possa despertar. A vida daquele homem foi passando. Os anos foram seguindo. Ele se tornou um homem maduro. E foi convidado para servir em um orfanato. Uma vez por semana. 1 hora e pouco do dia. Mas ele disse que não tem jeito com criança, que certamente ele vai atrapalhar o trabalho, que é melhor não começar. E diz aos amigos: eu sou um homem do mundo, vocês sabem, eu não estou pronto para isso. E os anos vão se passando e a espiritualidade não desiste, porque Jesus não desiste de nós. Está sempre nos chamando ao trabalho no bem, porque 1 minuto no trabalho no bem faz muita diferença em nossa existência. O que nós achamos que é muito pouco, que é quase nada, é grandioso para Deus. Basta que nós tenhamos o coração voltado ao trabalho no bem. Então chega para ele o convite, para que ele vá até um asilo, conversar com aquelas pessoas que foram lançadas lá e abandonadas por seus familiares. E os amigos o explicam: é tão bom. O pouco que nós conversamos com eles traz-lhes tanta alegria. Só de nos ver, eles ficam alegres com a visita. Vamos conosco. É tão bom sentir a energia de lá. Mas ele prontamente responde: eu não vou. É porque eu não tenho muito jeito para conversar. Eu não vou começar um trabalho porque eu vou terminar atrapalhando. Eu sou um homem do mundo e tenho pouco tempo para descansar também. Eu não vou. Para mim não dá certo. E os anos vão se passando e vai chegando o período do fim da existência daquele homem. A reta final. E o convite ainda chega, porque nunca é tarde. O que está envelhecendo é o nosso corpo. O nosso espírito é eterno, louvado seja Deus por isso. Eis que o Senhor nos espera de braços abertos. Depois de um grande aprendizado, chega até ele o convite final, para que ele pudesse servir em um manicômio, junto àqueles irmãos que caíram na loucura, para que pudesse ser voluntário por pouco tempo. E com outras palavras, ele diz que tem nojo daquelas pessoas que não conseguem fazer a própria limpeza. Diz que não vai, que é melhor não começar, porque afinal de contas ele é um homem do mundo, que precisa descansar e resolver as coisas dele. E chega o período da libertação, em que aquele homem retorna para o plano espiritual. E ele esperava ser recebido em um ambiente de luz, porque ele era espírita e acreditava erradamente que nós temos alguma prioridade do lado do lar. Acreditava que seria recebido no meio de anjos do Senhor. E prontamente ele desperta em ambientes muito difíceis, em ambientes de escuridão. E como por toda a sua vida ele cuidou de coisas materiais, o hábito não lhe era dado a fazer trabalhos do bem, trabalhos de afeto, de sentimento. Então no plano espiritual ele não sabia que caminho tomar. Não houve como acender a própria luz. E ele se sentiu altamente injustiçado, porque era espírita e estava num vale de sofrimentos. Achava um absurdo aquilo. E eis que depois de um bom tempo, o orgulho daquele homem diminui um pouco. E ele faz uma prece, faz uma oração e suplica por socorro. E prontamente, um espírito iluminado se faz presente diante dele. E diante daquele anjo de luz, ele diz: que tipo de injustiça é essa?
Eu era espírita. Escutei as mensagens dos benfeitores e acreditei nelas. Eu tinha verdadeira fé. É esse o pagamento que eu recebo? É esse tipo de lugar? Não é justo. Acaso vocês não me amam? E aquele espírito iluminado diz a ele: meu filho, nós te amamos tanto, meu filho. Enviamos às tuas mãos tantas vezes a oportunidade de tu iluminar o próprio coração, mas tu não aceitou, meu filho. E aquele homem diz: está errado. Eu era espírita, frequentei a casa por muito tempo. Vocês devem estar falando de outra pessoa. Acaso vocês sabem o meu nome? E aquele anjo de luz diz a ele: meu filho, eu sei o teu nome. Tu és um homem do mundo. O teu pensamento, a tua alma ainda está no mundo. Quando tu conseguires se mudar para cá, meu filho, nós estamos prontos para te ajudar. E aquela criatura viveu mais um período de dor, para depois despertar na importância do amor verdadeiro, para depois observar o quanto é grandioso poder servir ao irmão, poder abrir mão do seu tempo para fazer o bem ao próximo, poder buscar os que sofrem e ouvi-los amorosamente. Eis que Jesus nos chama: ergue-te, sai do charco, meu filho. Começa a colocar as tuas mãos em favor do trabalho no bem. Faz algo pelo teu irmão que não pode te pagar com nada. Ergue-te. Desde que o Senhor caminhou pela terra, nos trouxe os mais sublimes aprendizados. Trouxe a luz ao mundo, porque Ele era o amor. Os seus passos luminosos trazem para os nossos olhos a bendita luz. Os seus ensinamentos foram todos testemunhados. Ele nos mandou amar os inimigos e Ele amava aqueles que o crucificavam. Eis que Jesus nos trouxe os novos caminhos, nos ensinando que Deus é o Paizinho amado que está nos céus. Ele era todo misericórdia e bondade e se compadecia de nossas dores. O Mestre caminhava seguindo até o tanque de Betsaida, e naquele tanque inúmeros doentes se aglomeravam, porque acreditavam que quando aquelas águas se movimentavam, quem lá mergulhasse seria curado do corpo carnal. Jesus caminhava até lá, aonde estavam os sofredores e os estrupiados. O Senhor não andava com as autoridades, Ele buscava os sofredores do mundo. Ele é o nosso Mestre e Senhor. É preciso copiá-los. Então, entrando em um daqueles pórticos, ele entra pela porta das ovelhas, aonde entravam as ovelhas para serem abatidas, sacrificadas, entrou também o Cordeiro de Deus. E parando diante do tanque de Betsaida, ele ouviu um homem que estava numa cama de humilhação e sofrimento, o paralítico, que dizia para todos que há 38 anos, todos os dias, ele ia até aquele tanque. E quando as águas se movimentavam, alguém lhe tomava a frente e lá mergulhava. E que ninguém o ajudava. E por 38 anos, ele se arrastava até lá. E Jesus se compadeceu dele, como se compadece de todos nós. E amorosamente, expandindo o seu magnetismo bendito, que reorganizava a condição celular das criaturas e fazia com que elas restabelecessem sua saúde, amorosamente Jesus o ordena: ergue-te, toma a tua cama e vai. E aquele que era paralítico sente sua força retornar, levanta-se dali, toma o seu catre,
vai até o templo mostrar-se às pessoas, mostrar que está curado. Não sabia o nome daquele que o curou. E lá no templo ele se vê mais uma vez diante de Jesus. E o mestre diz: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E aqueles que lá estavam no templo questionavam ao Senhor: por que tu o curou no sábado? Porque o sábado é o dia do descanso, não se podia fazer nada. Ainda hoje algumas pessoas questionam o trabalho no amor. E Jesus os respondeu: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. E nós, meus irmãos, precisamos ou não trabalhar no bem? Eis que o Senhor nos convida amorosamente, a todos nós que somos os paralíticos do Espírito, a despertarmos para essa luz bendita e iniciar o trabalho no bem, mesmo que seja tão somente com nossas palavras. Onde ontem existia azedume, hoje levar amor. E se ontem nós tirávamos a paz das criaturas, hoje deixá-los serenos. Levanta-te e vai em busca da tua paz. Levanta-te para aprender a amar. Levanta-te do charco e busca a verdadeira felicidade dos que caminham com Jesus. Eis que todos nós precisamos levantar, colocar as nossas mãos a serviço do Mestre, abraçar com todo amor a nossa fé e seguir os passos, meus irmãos. Seguir verdadeiramente os passos, trabalhando no bem e servindo aos necessitados. E por todo o amor que sempre circula nesta casa de luz, pela ligação que tivemos em nossos corações, que eu espero nunca se desfazer, eu gostaria de agradecer do fundo do peito e suplicar a nossa mãezinha Maria de Nazaré, que com o seu manto de estrelas envolva todos os lares aqui representados, e suplicar ao nosso Senhor Jesus, que com suas mãos benditas toquem esses nossos coraçõezinhos ainda tão machucados. Muito obrigado pela paciência de vocês, meus irmãos. Que Jesus seja conosco, hoje e sempre. Jimmy, nós aqui agradecemos, né? Esse momento único. A lição é grandiosa e, como diz aquela passagem do Evangelho, nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá.